Olá, meus jovens. Muito bem, sejam bem-vindos de volta. Não vejo vocês desde o ano passado. A nosso curso de cálculo aqui que a gente vai retomar os estudos a partir de hoje. Antecipadamente, atrasado, mas não esquecido, feliz ano novo para todos. Muito bem, aula passada a gente parou sobre uma discussão sobre limites. E tem um problema em específico que a gente não sabia resolver até então. Que problema era esse? Deixe-me lembrar, este aqui. Eu queria saber o que é que acontecia, por que é que tinha essas interrogações aqui. Sendo que quando eu chegava aqui pela direita em g de 0 me dava menos 2, eu chegava pela esquerda em g de 0 me dava menos 1, e como é que quando g com t tendendo a 0 me dá uma interrogação. Mesma coisa acontecia aqui, para o 2, vindo pela esquerda e pela direita. No caso, esses pontos aqui, a imagem dele em 0 e em 2. Por que é que tem essa interrogação aí? Isso parte de uma definição que a gente tem que fazer hoje, que é o seguinte. É isso aqui. Condição de existência de limites. Vejam só. Imagine que estamos eu e você. A gente está andando em cima do gráfico dessa função. E o que é que acontece? A gente está indo para o mesmo lugar. A gente disse que vai se encontrar aqui na abscissa 5, na imagem da abscissa 5. Sendo que eu que estou chegando aqui pela esquerda, eu venho aqui por cima. E você que está vindo aqui por baixo, ou melhor, você está vindo aqui pela direita, você está chegando aqui por baixo. Só que a gente não se encontra. A gente não consegue visualizar um ao outro. O que porra está acontecendo? Que diabos está acontecendo? Bem, quando eu pergunto para você que o limite de uma função, quando x tender a 5 ou x tender a um valor qualquer, ele não bate o mesmo valor nem pela esquerda nem pela direita, é porque simplesmente o limite nesse lugar não existe. É como você dar as coordenadas de um lugar, o endereço de algum lugar, e mandar para duas pessoas. Essas duas pessoas têm que ir para o mesmo lugar, só que elas chegam em situações diferentes, que elas não conseguem se encontrar nesse lugar. É isso que está acontecendo. Existem funções que, se você chegar pela esquerda, dá uma imagem. Se você chegar pela direita, dá outra imagem. Quando isso acontece, que as imagens vindas do caminho esquerdo e direito não se encontram, ou seja, elas não vão para o mesmo lugar, a gente diz finalmente que o limite não existe. Em palavras mais técnicas, a gente diz que quando os limites laterais são diferentes, o limite do ponto não existe. É isso aqui. O limite de f de x quando x tendendo a A existe se e somente se o limite de x tendendo a A pela direita e pela esquerda ambos existirem e eles forem iguais. Se não forem iguais, o limite aqui não existe. Certo? Muito bem. Vamos aqui para outro exemplo. Suponhamos de novo que estamos eu e você. Eu vim chegando aqui, subindo essa ladeira pela direita. Você veio escalando aqui pela esquerda. E acabou que a gente não se encontrou no mesmo ponto. Eu fiquei aqui em cima, você ficou aqui embaixo. Ora, mas que porra tá acontecendo? Que eu disse pra gente se encontrar na abscissa 5, eu cheguei lá em cima, tu chegou lá por baixo. Que porra aconteceu? O limite não existe, simplesmente isso. Vamos avaliar o seguinte. Essa função aqui ela tem uma série de características que eu quero discutir, para deixar claro. Aqui está a definição dela. Sim, ela é uma função que a gente diz que é uma função formada por mais de uma lei. Nós temos aqui que, para quando x for maior ou igual a 2, ela tem o comportamento de uma função quadrática. Quando x for maior que 2, ela tem o comportamento de uma função linear. E quando x for exatamente 8, ela é um ponto específico. Observe o seguinte. Quando x ele for maior ou igual a 2, ele cresce e está aqui. O 2 é uma imagem que ela está incluída no domínio, no contradomínio dela, porque eu disse que é maior igual. Quando for 10 menos x, o 2 não está incluído, por isso aqui essa bolinha aberta.
E aqui 1. 1 não está definido propriamente aqui como deveria ser a imagem dela, né? Pela lei da função. Se eu substituísse aqui no lugar do x 1, deveria dar 9. Né? Ou melhor, é isso mesmo. Era para dar... perdão. Se eu colocasse aqui x sendo 8 no lugar daqui, era para dar 2. Só que não está definido. Minha função não foi definida assim. No lugar disso, quando x for 8, ele tem valor de imagem 1. Eu quero que você observe o seguinte. Não é porque um valor não está definido na função que o limite necessariamente não existe. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a tendência dos valores de uma função para o limite, outra coisa é a definição da imagem da função. Observe aqui. Se eu vier com o limite tendendo a 2 pela esquerda, vou até trocar a cor aqui para evidenciar. Se eu vier aqui tendendo a 2 pela esquerda, eu vou encontrar 4. Se eu vier por aqui tendendo a 2 pela direita, eu vou me aproximar cada vez mais de um certo valor aqui. Creio eu que seja... eu vou me aproximar cada vez mais de 8. Não está aqui na linha da minha ordenada, mas eu vou tendendo a 8. Então, por aqui, eu digo que esse limite aqui, ele vai tendendo cada vez mais a 4, quando eu venho com 2 pela esquerda. E esse aqui, esse limite, ele vai tendendo cada vez mais a 8, comigo chegando a 2 pela direita. Ora, se eu tenho que o limite pela esquerda é 4 e o limite pela direita é 8, eles não se encontram. Então, portanto, o limite, quando x tende a 2, não existe. Tá? Esse limite aqui, ele não existe. Então, eu disser assim, o limite para quando f de x... O limite de f de x para quando x tende a 2, ele não existe. Porque as imagens não se encontram no mesmo ponto. Contudo, acontece uma coisa interessante. Se eu chegar próximo aqui do 8 na abscissa, eu vier aqui pela direita, tendendo a 8 pela direita, e descendo aqui tendendo a 8 pela esquerda, eles tendem a se encontrar em algum lugar, mesmo que a imagem não está definida. Eu sei, porventura, que a imagem de 8 é 1, mas isso não impede de que eu caminhando bem próximo, eu chegue a um mesmo ponto em comum. É como se aqui tivesse uma estrada e um pequeno buraco. Tá? Esse buraco aqui é onde a função não está definida. Mas mesmo assim, se o nosso lugar de encontro for um buraco, a gente encontra o buraco. A gente encontra o mesmo buraco. Suponha que eu e você marcou de se encontrar num buraco aí. O ponto de referência é um buraco. Mesmo que a gente estivesse caminhando e não desse para passar nessa porra, existe, o limite existe, o ponto de encontro da gente existe e a gente consegue se ver. Então, mesmo que a imagem não esteja definida, o limite existe. Então, em outras palavras, eu digo que o limite para quando x tende a 8 da minha função f de x é igual a... Esse lugar aqui seria o 2, se não me engano. Tende a 2. Ou seja, o buraco está na coordenada 2. A gente consegue se encontrar? Consegue. Então, o limite existe. A gente não consegue se encontrar no mesmo lugar, na mesma referência, ou chegar bem perto dela, o limite não existe. Muito bem, dada essa definição aqui mais rigorosa, eu quero entrar em algumas armadilhas. Aqui é onde a gente vai propriamente começar os desenvolvimentos de cálculo, para calcular as coisas. Tudo que eu mostrei até ali era uma forma intuitiva de você entender os limites. Vamos lá. Aqui eu vou começar a manipular alguns truques para você. E também eu quero que você conheça alguns tipos de gráficos de função, para a gente conseguir ter noção de várias coisas. Primeiro, eu tenho isso aqui. Quando x tende a infinito dessa função, seno de x sobre π. Quando x tender a infinito, significa que ele vai ser um valor muito grande. Se você pensar num valor grande, existirá sempre um valor maior ainda do que você pensou. Se você pensar em 10 bilhões, vai ter o 10 bilhões e 1. Muito bem, eu quero saber qual é o valor desse limite aqui. Você pode, falsamente, supor que isso daí seja infinito, já que se x, quando tem infinito, ele vai para infinito, a função vai para infinito também. Isso é falso, pelo seguinte. Lembremos do gráfico da função seno.
a senoide ela é assim. Na verdade, não por aqui. Seno de 0 é 0, começa por aqui. Quando eu vou lá para o infinito, para um número bem grande, eu não consigo chegar em lugar nenhum de tendência, porque a função seno oscila para cima e para baixo. Então, muito cuidado quando você trabalha com funções periódicas, como seno, cosseno, tangente, porque nem sempre isso daí vai ser uma certeza, não. Nem sempre essa conjectura aqui de que x tende a infinito, vai para infinito, funciona, não. Muito cuidado. A resposta aqui é que isso aqui não existe. O meu limite ele não tem como ficar parado num lugarzinho só, porque a função seno oscila para cima e para baixo. Ele não tem como ficar estático num lugar, ou melhor, ou ter um sentido de crescimento único. Se ele somente subisse, eu poderia dizer com toda certeza, o limite é para infinito também, vai lá para cima. Ou para baixo, menos infinito, né? Mas a função seno não tem um sentido de crescimento definido lá para o infinito. Então ele não existe, porque ela vai para cima e para baixo. Vamos olhar isso aqui. Limite para quando x tende a zero de 1 sobre x². Você pode erroneamente dizer que isso aqui não existe, porque obviamente divisão por zero não está definida, porque não existe número algum que multiplicado por zero dê algum valor que eu queira. Certo? Se eu pegar aqui a e dividir aqui por zero, eu posso colocar qualquer valor aqui embaixo para multiplicar pelo zero, que não vai dar a de jeito nenhum. Então esse resultado a gente diz que não é definido. Porém, a gente tem que atentar ao comportamento da função. Eu não estou dizendo que x é exatamente zero. Eu estou, na verdade, dizendo que x ele vai ficar tão perto de zero quanto eu queira. Ele vai ser o menor número que eu consiga pensar, mas não vai ser zero. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui. 1 sobre 0,1, só que eu deixo ele menor. 1 sobre 0,01, só que eu deixo menor. 1,0001, só que eu vou deixando ele cada vez menor. Quando eu tenho um número que ele é muito pequeno no denominador, o resultado da fração ela estoura, fica muito grande. Porque é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. 1 sobre... Isso é a mesma coisa que 1 sobre 1000. Que quando eu inverter, eu faço aquela regra da multiplicação. Eu preservo a primeira, inverto a segunda. Isso aqui vira 1 vezes 1000 sobre 1. Isso aqui dá 1000. Então, quanto menor ficar esse número, quanto mais perto de zero ele tiver, a imagem dele vai ficar absurdamente grande. E outra observação que eu quero fazer a respeito disso é a seguinte. Notemos que, independente de eu vir ou pela esquerda ou pela direita, ou seja, ou por valores positivos ou negativos, a imagem vai ser sempre positiva e muito grande por causa desse quadrado aqui. Então, esse valor aqui ele estoura para mais infinito. Isso aqui pelo gráfico ela é isso aqui. Esse aqui são os meus eixos e o gráfico é assim. Quando eu venho tendendo a zero, tanto por aqui, ele vai estourando lá para cima. Vai ficar absurdamente grande. Esse aqui. Não se equivoque, nem seja antecipado. Isso aqui não pode ser visto como 0 sobre 0. Não posso fazer substituição direta. E lembremos, eu não estou falando que é exatamente 0, mas que é muito perto de 0. Para quem já sabe um pouco mais, poderia fazer isso aqui, ó. X ao cubo sobre x, que é a mesma coisa que x ao quadrado. E isso aqui, quando x tender a zero, obviamente, isso aqui vai para muito perto de zero. Está correto. Só que o intrínseco da gente entender é o seguinte. X ao cubo tem um grau de crescimento muito maior, muito mais rápido, do que a função somente x. Então, isso significa que quando isso aqui chegar a zero, isso vai chegar muito mais próximo de zero, mais rápido, do que isso aqui. Então, obviamente, essa função vai tendendo mais rápido para zero, por conta desse cara aqui que tem um expoente superior no numerador. Não se equivoque em fazer a substituição direta, porque a gente sabe que o caso 0 sobre 0 também é determinado. Vamos para cá. Aqui é o seguinte, você pode substituir o 3 aqui, tendendo a 3, isso aqui fica
6 sobre 0. Não é bem assim. Não faça a substituição equivocada direto. Lembre-se sempre, isso aqui não é 3 exatamente. Tende a 3. Significa que eu vou chegando muito perto de 3. Quando eu venho chegando muito perto de 3, esse denominador aqui ele vai ficando muito redutivo, muito pequeno. Significa que vai virando o seguinte. 2 vezes 3 dividido por isso aqui, por conta, daria 0. Mas, na verdade, é quando isso aqui tende a 0. Numa tendência a 0 no denominador, essa fração estoura. Isso aqui vai para o infinito. Só para adiantar, isso aqui ela é uma função, não sei exatamente qual é o formato dela, que ela tem uma reta especial que a gente vai abordar na próxima aula em 3. Então, lá perto de 3, ela estoura e vai lá para o infinito. Ela é algo assim, se não me falha a memória. Nada de substituir direto, porque não é exatamente igual a 3. É muito perto de 3. Quando está muito perto de 3 e eu tenho isso aqui, significa que é um número que vai ficando bem pequeno e a fração vai estourar de tamanho. Vai ir para o infinito. Muito bem. E só para adiantar, isso aqui, se não me engano, esse limite não existe. Tá? Esse limite não existe, pelo seguinte. Se eu vier com valores pouco maiores que 3, isso aqui vai para mais infinito. Se eu vier com valores pouco menores que 3, isso aqui vai para menos infinito. Ou seja, se eu vier pela direita, a função vem para cima. Se eu vier pela esquerda, a função vem para baixo. Então, na verdade, é assim. O gráfico dela é, na verdade, assim. Trocado. É esse em vermelho aqui. Muito bem, para cá. O limite disso aqui. Quando eu trabalhar com infinito, eu tenho que pensar em números muito grandes. São tão grandes que eu não consigo contar, mas ainda são números. Não que infinito seja um número, mas para nossa abstração, a gente tem que entender que são coisas muito grandes. Bem, se você fosse equivocado, você faria 1 menos infinito dividido por infinito ao quadrado. Você poderia pensar, bem, o que é 1 próximo do infinito? É nada, seria merda nenhuma, bem dizer. Seria menos infinito sobre infinito ao quadrado. Você erroneamente faria menos 1 sobre infinito e pararia aqui. Está errado. Infinito não é um número, ele é um conceito infinitesimal. Não podemos tratá-lo como um número. O jeito certo de pensar aqui é o seguinte. X vai para um lugar muito grande, vai para um valor muito grande. Significa que esse denominador aqui, ele cresce mais rápido por conta do expoente do que esse de cima. Ou seja, aqui eu me aproximo de valores muito grandes mais rápido que esse aqui. Significa que essa fração ela vai ficando algo tipo assim. Sei lá, 1 sobre 10 à quinta. Ela vai tendendo a valores assim. Quando isso acontecer, de você ter um denominador muito grande em relação ao numerador, a gente diz que isso aqui vai tendendo a zero. Obviamente, a minha divisão vai ficando cada vez menor. Esse limite aqui, ele vai tendendo aqui a zero. E aqui temos mais um caso de função periódica. A função tangente é uma função periódica. Se você tomar o gráfico dela aqui e lembrar, ela é assim. Essas aqui são as tangentoides. Quando ela tender a infinito, o problema é o mesmo da seno e cosseno. Isso aqui não existe, porque a função tangente, lá no infinito, ela é periódica, ela vai repetir as mesmas coisas. Ou seja, vai chegar um ponto aqui em sua reta especial, que ela se chama assíntota, que ela vai sair de lá de cima e vai ir lá para baixo de novo. Então, ela fica oscilando. Isso não caracteriza a existência de limite. Ela não tem um sentido definido para crescer quando vai para o infinito. Então, quando a gente não se encontra, significa que o limite não existe. Muito bem. E para a próxima aula, que vai ser abordando limites no infinito e limites infinito, alguns conceitos. Isso aqui, quando a gente trabalhar com limites, eu quero dizer o seguinte, significa que é o limite para quando x tende a zero
na fração a sobre 0. E eu quero saber a resposta disso. Na substituição direta, que é o que você normalmente faria por equívoco, você diria que isso aqui não existe ou não está definido. Bem, é errôneo pensar dessa forma quando se trata de limites. Não é que é exatamente 0. O que eu quero dizer, na verdade, é que x está tão pequeno quanto eu queira, está tão próximo de 0 quanto eu queira. Se ele está muito pequeno, é o equivalente ao pensar assim. Bem, x vai ser um número, vamos supor, numa potência de 10 de expoente negativo, que ele vai ficar cada vez menor. A menos 10, a menos 1000, a menos 100, a menos 1000, a menos 10.000. Ou seja, esse valor vai ficando tão pequeno, mas tão pequeno, que ele vai tendendo aqui a 0. Então, a resposta correta... ele vai ficando tão pequeno no denominador, mas tão pequeno, que a fração ela vai estourar. Porque quando eu tiver que fazer aqui a operação, isso vai virar a vezes 10 elevado aqui a 10.000. Isso vai ficar um número muito grande. Então, o jeito certo de responder coisas assim, falando de limites e conceitos infinitesimais, é dizer que isso aqui tende para infinito. Ou seja, ele vai para um número absurdamente grande, que não conseguimos imaginar. Já quando eu falar disso aqui, divisão por infinito, você erroneamente vai dizer que isso aqui também não existe, se for muito precoce ainda com esses conceitos matemáticos. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que eu disser que é o limite para quando x tende a infinito, ele vira um valor muito grande, da fração a sobre x. Isso seria equivalente ao pensar assim. Bem, vai ser um número que seria, por exemplo, a potência de 10. No expoente positivo, ele vai ficando cada vez menor. Essa divisão aqui vai me resultar cada vez mais em um número mais próximo de 0. Vai ficando muito pequeno, muito diminuto o valor. Então, isso aqui vai tendendo a 0. O conceito infinitesimal, eu não posso dizer que é exatamente igual. Eu digo que tende. Então, isso aqui vai tendendo a 0. Vai ficando cada vez mais próximo de 0. Esse é o jeito correto de se responder as coisas aqui com essas abstrações matemáticas em limites. Certo? E só para adiantar, o limite, quando eu digo que vai para infinito, significa que ele tem um sentido de crescimento definido. Ou seja, ou ele só vai lá para cima, ou ele só vai lá para baixo. Infinito não é um número, mas mesmo assim o limite ele tem um sentido definido, mas quando eu digo que é infinito, o limite não necessariamente existe, porque infinito não é um número. Quando eu digo que ele tende a 0, o limite existe. Isso aqui, eu digo que o limite não existe, mas tem o sentido definido para crescer. Quando eu digo isso aqui, eu digo que ele existe e ele se direciona a um ponto específico. Muito bem, essa aqui foi a aula de condições de existência de limites e algumas discussões que a gente precisa ter quando trabalha com zero, infinito e os encontros que a gente precisa ter para garantir a existência dos limites. Eu espero você para a próxima aula, que a gente vai discutir aí limites infinitos e limites no infinito. Muito bem, eu agradeço você por assistir essa aula. Deixe seu like aí, se inscreva aí no canal para ajudar o nosso trabalho. E até a próxima.